Oi, galerinha do Saltinho, mais um episódio começando pra vocês hoje. Muita saudade, saudade de encontrar todo mundo, da gente realmente estar juntinho. Nesse domingo a gente vai estar falando sobre crescimento no caráter e no próximo domingo também. Então, antes de tudo, eu acho legal a gente classificar, né? O que é caráter, então, afinal de contas? E, de acordo com a internet, é um conjunto de características boas ou ruins de um indivíduo que influencia a sua conduta e a sua concepção moral. Ou seja, refere-se às qualidades inerentes a nós, o nosso modo de viver, o nosso temperamento, as nossas especificidades. Então, de certa forma, tudo que nos caracteriza, podemos colocar como sendo o nosso caráter, né? Que faz parte do nosso caráter. O nosso caráter pode sofrer alterações devido a algumas influências. É o caso quando nós nos convertemos a Cristo e o Espírito Santo passa a nos transformar. Isso também acaba modificando o nosso caráter, a nossa forma de viver, as nossas características. Então, isso envolve o caráter, né? A nossa fé envolve o caráter e altera ela também. E, obviamente, como tudo na vida, a Bíblia fala, sim, sobre caráter. E hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre essa parte de crescendo no caráter, como que isso funciona, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia fala sobre as qualidades que eu devo ter. Então a gente vai estar lendo e estudando sobre isso nesse domingo. Então, gente, falando sobre caráter e sobre como crescer no caráter, a gente vai estar estudando então nesse domingo e no próximo sobre as bem-aventuranças. E eu vou estar lendo um texto agora, que está lá em Mateus 5, do versículo 1 ao 12. Vou ler aqui rapidinho para a gente entender, então, o que são essas bem-aventuranças. Bom, lá no texto fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, gente, eu li toda a passagem que fala sobre as bem-aventuranças. Só que a gente vai estar focando hoje nas 4 primeiras. Mas antes, já que a gente está falando das bem-aventuranças no sentido geral, a gente precisa entender então o que elas estão falando pra gente. A gente falou um pouquinho sobre caráter e agora sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, então, gente, elas demonstram o caráter que Cristo espera de nós. E uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. Então, bem-aventurança significa abençoado e feliz. Então, esse texto que a gente leu fala de várias bem-aventuranças. A gente vai estar focando em 4 hoje, as 4 primeiras. E é sobre isso que a gente vai conversando um pouquinho agora sobre. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, em algumas versões pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Igual a gente leu lá em Mateus 5, 3. Então, galera, as bem-aventuranças estão descritas na Bíblia numa certa ordem, né? Foram colocadas ali com um determinado sentido. E isso faz sentido, porque essa primeira bem-aventurança é a base para as demais. Porque só com um espírito humilde é que eu vou entender e aceitar as outras bem-aventuranças. Aí você pode pensar, então tá falando eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser pobre de espírito, significa então que eu vou ser fraco, que eu vou ser covarde, que eu preciso ser pobre, ou alguma coisa nesse sentido? Não. A principal característica da humildade, inclusive tem um versículo lá em Romanos 12, 3 que fala isso, é não pensar de si além do que convém, porque nós sabemos que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça de Deus. Então,
Os humildes de espírito não se vangloriam da aparência, da classe social, das habilidades ou de qualquer coisa que a gente possa ter. Nem confia na sua própria força e muito menos impõe as suas ideias. E muitas vezes a sociedade tem pregado isso pra gente, que tá tudo bem a gente impor as nossas ideias, que a gente não precisa escutar as ideias ou as opiniões de outras pessoas, que a gente precisa ser autossuficiente, ser independente e que a gente precisa ter orgulho das coisas que a gente faz, das coisas que a gente tem, porque é só por conta da nossa força que a gente vai conseguir as coisas. Mas a gente sabe que e o que a palavra de Deus está falando aqui é que um espírito humilde reconhece a nossa pobreza interior e que a gente sabe que necessita totalmente e a gente é dependente dessa graça e da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Porque a gente não consegue fazer as coisas pela nossa própria mão. Tudo que a gente faz de bom não vem de nós, vem do Espírito Santo agindo sobre nós. Então, não tem o porquê, não faz sentido nós sermos orgulhosos com as coisas que nós temos, porque é o Senhor que dá, né? Das coisas que nós conseguimos fazer, porque foram dons e foram características que o Senhor colocou na gente. Então, tudo depende da misericórdia e da graça de Deus. Então, isso é o que envolve um espírito humilde. E depois, você dá uma olhadinha lá na parábola que tá em Lucas 18, versículo 9 a 14. Você dá uma lidinha lá depois, tá? Ok? Segunda bem-aventurança, gente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 4 de Mateus 5 que nós lemos. Então, o mundo, né, a sociedade tem colocado na nossa cabeça que as lágrimas não combinam com a felicidade. Tanto que a gente deve estar sempre feliz e se a gente não tá feliz, a gente precisa postar para todo mundo que a gente tá feliz. No final de contas, ninguém quer postar, ninguém quer mostrar pro mundo quando tá triste, quando tá com raiva, quando tá tendo uma crise. Ninguém mostra isso. Pode, às vezes, até ser que você tá passando por tudo isso, mas você não vai postar, você vai lá colocar uma foto de você na praia, feliz, tomando água de coco, entendeu? Porque você precisa estar sempre feliz, você precisa mostrar para as pessoas que está sempre feliz. Isso é o que a sociedade tem colocado na nossa cabeça e a gente tem vivido isso, né? Vamos admitir. Essa segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, ela é uma consequência da primeira. Igual a gente falou que tem uma ordem lógica, né, que foram descritas as bem-aventuranças, a gente pensa assim: só quando nós nos tornarmos humildes de espírito é que nós vamos poder reconhecer e chorar pelos nossos pecados. Salmos 35 fala: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. E fala que as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã, também a palavra do Senhor fala isso. Então, o Senhor promete que seremos consolados no final desse versículo 4 de Mateus 5 que a gente leu. E o Espírito Santo que é esse consolador, e é ele que nos convence do pecado. O nosso reconhecimento do pecado, arrependimento e a fé em Cristo transforma a nossa tristeza em alegria, por conta da certeza que nós temos da salvação e da alegria que isso traz para nós. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo Espírito Santo. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos ou humildes em algumas traduções, porque herdarão a terra. Versículo 5 de Mateus 5. Então, manso quer dizer domestificado. Quer dizer pacífico, tranquilo e dócil. Nós seremos mansos quando nós formos amansados por Cristo. E ser manso não quer dizer fraco, mas quer dizer cuja força está sob controle. As duas primeiras bem-aventuranças, elas tratam de atitudes em relação a Deus, em relação a nós mesmos. Já a terceira trata do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então nós somos mansos quando nós somos pacientes, quando nós não retalhamos, né, não revidamos alguma coisa que alguém fez de ruim conosco, nós não ofendemos, quando estamos dispostos a ouvir, a aprender e a praticar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor e seguir a Cristo. E também outra tarefinha para casa é ler depois os Salmos, o Salmo 37, do versículo 1 ao 11. A quarta bem-aventurança fala: bem-aventurados os famintos e sedentos por justiça, pois serão fartos ou satisfeitos, né, em algumas traduções. Esse é o versículo 6 do capítulo 5, né, que a gente tá lendo. Então, a Bíblia fala rapidinho sobre 3 tipos de justiça. Vou ler aqui pra vocês. A justiça legal, que é estar em paz com Deus e não estar separado pelo pecado.
é sentir-se perdoado dos pecados pela fé em Cristo. Tem a ver com a justificação, né? A justiça moral é a sede pela integridade, não se conformando aos padrões desse mundo, e tem a ver com a santificação. A gente já conversou um pouquinho sobre a questão dos padrões do mundo, né? Não nos conformarmos. A justiça social é a sede de promover os direitos humanos, da integridade e da honra. É o amor ao próximo, né? Também pode ser visto dessa forma. Um comportamento na sociedade que agrade a Deus. A nossa sociedade diz muito pra gente que a gente deve procurar os nossos próprios interesses, mesmo que os outros possam sair prejudicados. Então não tem problema eu passar por cima dos outros se eu for ter o que eu quero naquele momento, porque o importante é o meu bem-estar, é tudo eu. Mas isso não tá certo, porque não tem a ver com amor ao próximo, né? Se eu tô tendo que, pra chegar em algum lugar, eu tô tendo que pisar em alguém, eu não tô amando essa pessoa, não tô me preocupando. Então, não somente devemos nos sentir justificados, mas também nós devemos fazer justiça e promover a justiça, além de sermos justos. Então, isso tudo tem a ver com essa bem-aventurança relacionada à justiça, né? E pra gente concluir, então, tudo que a gente conversou hoje, aprendemos que devemos ser humildes, chorar os nossos pecados, ser mansos e justos. Então, esse seria um compilado dessas 4 primeiras bem-aventuranças. No domingo que vem, vocês vão estar vendo também sobre as outras. E é bem legal, gente. É bem interessante o tanto de coisa que tem como a gente pensar em cima de um versículo pequenininho. E coisas que estão muito presentes na nossa vida, né? Então que a gente possa aí estar tirando o dia para refletir um pouquinho sobre isso. Pega lá o capítulo 5 de Mateus, dá uma olhadinha de novo nas bem-aventuranças, lê elas de novo. Se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar com a gente, procura a gente, vamos conversar. Muita saudade de estar junto, né? Então vamos tentar aproximar cada vez mais, né? É isso, gente. Bom restinho de final de semana e a gente se vê. Beijos. Tentativa de gravar a aula do saltinho, parte... eu não sei, eu já perdi as contas. Ok, agora podemos ir. Pois da mesma forma, tá bom, vamos a esse último versículo de novo. Alegrem-se e regozijem. Alegrem-se e regozijem. Eu não consigo falar, meu Deus. Tá bom, vamos a essa última parte. Pode cortar essa parte, eu acho que ficou ruim esse finalzinho. Estão aí ainda? Top. Vamos lá.